E o senhor sabe qual é a melhor hora pra pescar? Não, meu filho. Qual é? 12h59. 12h59? Mas por quê? Porque 1 hora o peixe vem. Eu não acredito. Seu Zé, demorou, mas eu tô com uma ótima notícia pra lhe dar. Uma ótima notícia? Sim, eu voltei a estudar. Parabéns, Arnaldo. Graças a Deus. Pelo menos tu vai ocupar a tua cabeça com estudo. Obrigado, seu Zé. Mas também eu já tô com outra notícia. Eu parei de estudar.